É um Brasil que, se avançar, muda de patamar, independente do novo presidente. É um Brasil que, se avançar, que se essa infraestrutura avançar, a gente pode deixar de ser aquele país medíocre, de renda média, e poder alcançar um novo patamar. São coisas tão importantes e, no entanto, a gente fica nessa mesquinharia de vamos fazer isso, a PEC A, a PEC B, PEC C, tudo bem, bacana, sensacionais, tem que fazer, mas precatório, nome difícil. Agora, trem, nome tão fácil. Estrada, nome tão fácil. O que acontece que o Brasil fica travado na infraestrutura e destrava o precatório, sabe? Por que a gente avança nas coisas exóticas e não consegue avançar nas coisas tão simples e tão objetivas e que são tema da sua preocupação? Eduardo, o nosso desastre econômico, social e, em certa medida, político, né? Porque nós vivemos também uma espécie de guerra entre os poderes, disputa de atribuições entre os poderes, como nos desastres de aviação, segundo os peritos, não há uma causa única. No Brasil também não há uma causa única para as nossas dificuldades. Na verdade, pelo que eu pude testemunhar como presidente da Câmara, fui ministro de 4 pastas distintas. A minha conclusão é que o Brasil é um país que foi programado para não crescer. O Brasil ergueu todo tipo de entrave, todo tipo de obstáculo, todo tipo de gargalo ao crescimento. É um país que, enquanto os chineses constroem 30 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade em 4 anos, é uma coisa inacreditável. A malha ferroviária da China, o que ela aumentou nos últimos 20 anos, o Brasil não consegue fazer uma ferrovia de 930 quilômetros ali no Cerrado, no centro-oeste, ligando a cidade de Sinop ao porto de Miritituba, lá no Rio Tapajós, no Pará, porque uma decisão do ministro do Supremo, provocado pelo Ministério Público Federal e por uma ONG, por um partido, paralisa uma obra pequena perto do que os chineses, do que os americanos já fizeram, que ligaram o Atlântico ao Pacífico em meados do século XIX, do que os russos fizeram com aquela Transiberiana de 5 mil quilômetros de extensão. Mas o Brasil foi programado para não crescer. Você tem um aparato e é contra o investimento público e contra o investimento privado. O investimento no Brasil foi criminalizado, foi tido como uma coisa pecaminosa. Então, o Ministério Público, IBAMA, órgãos de controle, judiciário, ONGs, todo esse aparato se reúne para bloquear o desenvolvimento do país. Você tem capitais no norte, na Amazônia, você não pode reorganizar, recapear a rodovia Porto Velho-Manaus, que já foi feita, é só corrigir o que precisa, porque o Ministério Público, as ONGs e com honrosas exceções, a própria mídia do Sul e do Sudeste, que não sabe o que é a Amazônia, sinceramente, há um bloqueio para o Brasil. E isso precisa ser removido. Não adianta achar que o Brasil vai retomar o crescimento se não remover os bloqueios institucionais, constitucionais, infraconstitucionais. Eu fiz inventário disso. Eu fui relator do Código Florestal. Nós tínhamos 16 mil normas para a relação entre a produção rural e o meio ambiente. Isso é impraticável. 16 mil normas. 16 mil. Não, se tivesse 6 mil ia ser um absurdo. Se tivesse 1000 normas ia ser um absurdo. Qualquer número desse tamanho é um absurdo.